Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje penso que nos produz o que vocês muitas vezes dizem, mixed feelings, sentimentos que chocam entre si. Por um lado, uma curiosidade grande, interesse, desejo de saber mais, especialmente os mais jovens, diria eu. Mas por outro lado, algum tipo de embaraço. Mais até quando se trata, como agora, de falar contigo, Jesus. E por que digo isto? Porque Jesus fala, tu, Senhor, nos falas hoje no Evangelho do fim dos tempos e de coisas terríveis que hão de acontecer. E sim, se por um lado nós gostaríamos de saber exatamente o que é que vai acontecer e quando, por outro lado podemos ficar um pouco bloqueados sobre o que fazer com essa informação numa oração como a de hoje, numa quinta-feira normal. Nestas coisas tenho constatado que o melhor é fazer como na praia, quando a água está fria e ao mesmo tempo nos apetece tomar banho. Entrar de mergulho. Por isso, escuta o que Jesus nos diz hoje. Quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam para fora. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque serão dias de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem para ser mães, e das que andarem a amamentar nesses dias, porque haverá grande angústia na terra e indignação contra este povo. Cairão ao fio da espada, irão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos pagãos, até que aos pagãos chegue a sua hora. O texto segue, mas de uma forma diferente. Até aqui, o que Jesus profetiza, de facto, já aconteceu. E foi terrível. Li há uns anos um livro que contava com algum detalhe a revolta dos judeus contra os romanos. E o castigo implacável que estes lhes aplicaram. Foi tremendo. Não só a guerra e o que sucedeu em Jerusalém, que morreram à fome, aquele cerco foi terrível, mas como os sobreviventes, depois, quando os romanos ganharam e entraram na cidade, os sobreviventes foram mandados para as galeras ou para o circo, um número enorme foi crucificado, morreram quase todos, foi impressionante, foi horrível. Era assim que os romanos atuavam. Castigavam de forma brutal, precisamente para servir de exemplo a todos os povos do Império, e assim aconteceu, que a nenhum lhes passasse pela cabeça fazer algo parecido daquilo que fizeram os judeus. Parece ser que os primeiros cristãos tomaram bem nota destas palavras de Jesus e deixaram-se guiar pelo Espírito Santo, pois não temos relatos de cristãos a sofrerem diretamente este castigo. De facto, o Nosso Senhor diz-lhes que fujam para os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam para fora. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Mas deve ter sido um grande sofrimento ver o povo a ser espezinhado, torturado, ver a cidade santa ser arrasada. Para um judeu piedoso, isso seria já o fim do mundo. E talvez por isso Lucas junte a segunda parte do texto, que fala, sim, do fim dos tempos, e se lermos de corrido pode confundir e ficarmos com a sensação de que ele está a referir-se sempre ao mesmo evento. Por isso ele diz a seguir: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória.
E quando estas coisas começarem a acontecer, ergai-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus, que nos queres dizer com estas palavras? Por que as dissestes? Está claro que não sabemos quando vai ser o fim dos tempos e o juízo final. Só sabemos que um dia acontecerá e que será terrível e que será também a nossa libertação. Nas minhas conversas com gente jovem, universitários ou jovens profissionais, noto muitas vezes uma ânsia por justiça, uma procura de sentido. Aliás, acho graça a uma expressão que está na moda, faz sentido. Ao princípio até me pareceu estranho, quando um piolho de uns, 13, 14 anos, depois de me fazer uma pergunta, à frente de outros e de eu lhe responder, disse pensativo, faz sentido, como que pontificando, como se ele fosse especialista no assunto. Pareceu até um bocadinho insolente ou um bocadinho mal educado. Eu não disse nada. Mas voltou a acontecer outras vezes com outros, em circunstâncias mais ou menos parecidas. E percebi. Também a mim me fez sentido essa atitude que vocês têm. E disse-me para mim próprio, eles precisam muito de pensar as coisas. É importante que faça sentido para eles, com os dados que têm. Ora, o mundo, a história, muitas vezes parece não fazer sentido. O mal, por vezes, parece estar a triunfar. Há muito absurdo, há muita injustiça. Por isso, a nossa cabeça e o nosso coração exigem que haja um juízo final, para que o hoje faça sentido. Um juízo em que todos perceberão onde estava Deus quando o mal vencia. Onde estavas tu, Senhor? Um juízo que torne patente que não estavas ausente, que não estás ausente, ou indiferente, ou pior ainda, sádico, a rir-te, ou qualquer uma dessas outras anormalidades que o inimigo nos segreda ao coração, procurando a nossa revolta. Não. Tu estavas cravado na cruz, a sofrer tudo isso que nos revolta, com os braços presos, as mãos cravadas na cruz, no madeiro, por causa da nossa liberdade, e a conquistar os corações de alguns homens, de algumas mulheres que iriam desencadear uma revelação de amor para que tu depois vencesses. Sim, no final vamos ver como Deus vence, como o bem vence, como a história não é absurda, como o ser humano não é um vírus, como se afirmava naquele primeiro filme do The Matrix. Não somos um vírus, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e que, embora sejamos capazes de nos revoltar contra Deus e contra os homens, também somos capazes de amar e de nos deixarmos tocar pela graça e de sermos redimidos e de construirmos uma civilização de amor. E então, nessa altura, quando virmos o bem triunfar, todos diremos, faz sentido. Maria guardava todas as palavras de Jesus no seu coração e ponderavas, pensavas, dava-lhes voltas. Porquê? Porque precisava de um sentido, precisava de compreender, precisava de se preparar para um Messias sofredor. Por isso a sua mente estaria sempre a trabalhar, ora com palavras da Escritura, ora com palavras e gestos do seu Filho, ora com intuições do Espírito Santo, mas também com perguntas sobre si, que devo fazer, que é suposto fazer a escrava do Senhor neste momento. E quando Jesus faz milagres, ela esconde-se, desaparece, observa de longe. Quando Jesus e os discípulos precisam de ajuda e que alguém cuide deles, ela torna-se mais próxima, ainda que escondida. Mas quando os discípulos abandonam Jesus e o deixam ser preso no Horto das Oliveiras, ela avança, acompanha, faz sua a entrega de Jesus. Quer também ela fazer parte da vitória de Deus na história.
Mulher, aí tens o teu filho. Faz muito sentido ter Maria por mãe, neste tempo em que respondemos ao amor de Jesus e contribuímos com o nosso grãozito de areia para a sua vitória na história. Que maravilha será vê-la nesse momento, quando Jesus vier sobre as nuvens com grande poder e glória. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.